Galera, primeiro G, beleza? Estamos aqui com o nosso vídeo de review sobre o livro Memórias de Marta. Contextualizando, primeiramente, quando você pega um livro, sempre fica aquela dúvida: qual a justificativa para o nome do mesmo? Isso na história de Memórias de Marta se dá no primeiro capítulo e principalmente nas primeiras 10 páginas, onde Marta descreve as suas lembranças, retratando uma dor e suas reflexões durante uma época muito machista, como foi o século XIX. Naquela época, homens tinham muitos direitos e comandavam a sociedade, até hoje. E a Marta, a principal personagem, ela mostra um discurso muito à frente do seu tempo no livro, já que ela pensa pelos direitos das mulheres e que hoje é retratado pelo movimento feminista. Isso daí mostra que ela era uma grande visionária. Mas, completando, é isso. Valeu. Fala pessoal, meu nome é Daniel. Eu vou falar mais sobre a biografia da autora. Bom, o nome dela é Júlia Valentina da Silveira Lopes de Almeida. Ela nasceu no dia 24 de setembro de 1862, no Rio de Janeiro, e também foi uma das principais idealizadoras da Academia Brasileira de Letras, a ABL. Ainda quando ela era criança, ela se mudou para a cidade de São Paulo, onde em 1881 publicou um de seus primeiros textos na Gazeta de Campinas, mesmo que na época a literatura não era vista como uma atividade própria para as mulheres. Bom, no ano de 1886 ela se mudou para Lisboa, em Portugal, onde ela lançou como escritora, junto da sua irmã, contos infantis. Ela, no ano de 1888, retornou para o Brasil e publicou seu primeiro romance, Memórias de Marta, que é justo o nosso livro. Na época, a literatura transitava entre o romantismo sentimental para o realismo e o naturismo, que visavam mostrar a realidade social e psicológica de forma mais objetiva. Ela, alinhada ao realismo, usa a ficção Memórias de Marta para criticar a sociedade e refletir lutas feministas por independência. Ela também foi presidente honorária da Legião da Mulher Brasileira, criada em 1919, e infelizmente faleceu no dia 30 de maio de 1934, na cidade do Rio de Janeiro, por complicações renais, linfáticas, decorrentes à febre amarela. Bem, o livro A Marta conta suas histórias desde a infância até a vida adulta, sempre marcada pela melancolia, A história se passa no fim do século XIX, no Rio de Janeiro, entre o cortiço de São Cristóvão e um pouco da cidade de Engenho Novo. Bem, ainda criança, a Marta viu seu pai morto depois de um suicídio. Depois de uns 2 anos, ela foi para uma ela foi para uma casa de gente rica, porque acompanhando o trabalho de sua mãe, e conheceu uma menina muito rica que basicamente escancarou a desigualdade social delas duas, que a Marta não conseguiria ter algo parecido com aquilo, nem sei lá, se ela vivesse 200 anos por aí. Teve uma amiga da escola dela que foi. Aí depois a Marta começou a frequentar a escola por causa de um dos clientes da mãe dela que comentou que a Marta deveria fazer escola. Então a Marta começou a fazer escola. Então meio que Marta começou a fazer escola, né? Só que ela não era uma aluna muito boa, mas também ela era mediana, assim, nota 6, por aí. Só que tinha uma menina lá que era muito legal, que conversava com ela e tudo mais, e ajudava ela na escola. Só que o problema é que ela foi acusada de roubar material, e tipo, todo mundo começou a tratar ela com desdém, até a própria Marta. Então ela foi embora da escola. Quando adulta, a Marta viajou para Palmeiras porque ela estava vivendo uma vida muito triste. A mãe dela falou para ela viajar para Palmeiras junto com sua amiga e ex-professora Dianita. E foi lá onde ela conheceu o Luiz. O Luiz, ele fazia cartinhas de amor para Marta. Eles conversaram bastante, ainda em Palmeiras. Só que quando no último dia
de viagem da Marta, ela foi se despedir de Luiz, só que ele tava se engraçando com uma gringa lá e não deu certo. Acabou que Marta ficou mais triste ainda do que já estava antes de viajar para Palmeiras, então não deu certo com o Luiz. Logo em seguida, ela tentou virar professora. Não, ela viu lá, tipo, as propostas de emprego, sei lá, e, e foi pra. E decidiu virar professora por conta de sua amiga, que ex-professora também é a Anitta. Aí meio que do nada assim, a Anitta chega nela e fala assim: pô, você nem acredita, Luiz vai se casar com minha sobrinha, Eleonora. E você fica meio, quê? Como assim, mano? Da onde isso daí? Da onde eles se conheceram? Meio que do nada mesmo, só vão se casar e é isso. E tipo, como já a Marta já tava nessa vida adulta, a mãe dela já tava meio velha. Tipo, com um monte de dor nas costas, toda travada. Aí meio que, pô, tava velha, né? E ela, pô, falou assim pra filha: antes de morrer, né? Eu quero ver você casada. Só que, mano, por conta do Luiz, por conta da Eleonora, ela ficou, cara, eu não quero casar. Tipo, não quero. E meio que foi isso. Ela não queria se casar, mas a mãe falou aquilo, mexeu com o psicológico dela. E ela se casou com Miranda, que era um homem do cortiço, só que tipo, era um homem mais velho que a Marta, pelo menos uns 10 anos mais velho que a Marta. E ela não gostava daquilo, ela se sentia mal. E meio que depois ela se casar, tipo, meio que contra sua vontade, ela tinha escolha, mas ela decidiu fazer isso por causa da mãe dela. Ela decidiu se casar por causa da mãe dela, então ela, pô, se casou, mas não ficou feliz com aquilo. E, tipo, 2 meses depois, por aí, a mãe dela morreu. Ah, uma coisa que eu também esqueci de contar, nesse cortiço, tinha uma ilhoa, que é tipo uma mulher lá, e ela tinha 3 filhos. Uma a mais velha, o do meio e a caçulinha. Então meio que. E tipo, a mais velha era mó gente boa, tratava a Marta bem. O do meio, ele era bêbado, ele era alcoólatra, porque um cara da venda lá, ele. Ele ficava enchendo o moleque de bebida, essas coisas. E ele tinha o quê? Uns 9 anos por aí. E tinha a caçulinha que devia ter uns 4. E meio que essa Ilhua, depois de muito tempo, a Marta reencontra ela no Engenho Novo. Tipo, quando ela tava voltando, no Engenho Novo ela encontra a Ilhua. E nisso daí ela pergunta, né, tipo, "Ué, como vai a vida?" A Marta já tava adulta, não fazia tempo que ela não via, né, a mulher. Aí a mulher fala: não, a vida tá complicada, mano. Minha filha se casou, ela, a mais velha no caso, a mais velha se casou, e tipo, o marido dela bate nela, tá ligado? É uns bagulho assim. E o moleque, que é alcoólatra, morreu por causa de ficar ingerindo álcool com 9 anos. 9, 10 anos ele morreu. E a mais nova também tinha se casado e tipo, parou de falar com a mãe. Então aí eu criou uma ideia, tipo, se a filha casasse, é meio que ela perderia a filha. Tipo, meio que já não era mais filha dela, sabe? Como se as meninas morressem, na visão dela. Isso impactou bastante na minha leitura, porque, pô, é meio pesado isso daí. É, aí, com isso, eu já falei 2 coisas, né? Ah, o livro se passa em 1990, não, 1899, no final do século XIX. Ok, pode cortar. E é isso. Valeu, galera. Por que eu fiz gostando? Valeu. Oi, pessoal. Hoje vim falar um pouco sobre um movimento literário no livro Memórias de Marta. O movimento literário do livro é o realismo e o naturalismo. O realismo ele veio na metade do século XIX, como uma reação ao romantismo. O realismo ele tem o objetivo de mostrar a vida como ela é, de forma crítica e sem idealizações. Os autores desse estilo geralmente analisam a sociedade, os costumes e também o lado psicológico dos personagens. Já o naturalismo é como se fosse um realismo radical. No naturalismo, a vida das pessoas é explicada muito pelo meio social,
pela herança e pelas condições de vida, quase como se fosse uma experiência científica. E isso pode ser observado muito no nosso livro, já que a história mostra a realidade dura de uma jovem pobre vivendo no cortiço, que é a Marta, com críticas sociais e também a influência naturalista de que o ambiente molda o destino das pessoas. Sobre a parte que mais gostei do livro, posso dizer claramente que o tom melancólico foi o essencial do livro, pois durante toda a história ela descreve com melancolia as suas experiências, o seu contato com as pessoas e o próprio desenrolar. A parte que eu menos gostei foram muitos momentos que ela usou melancolia demais para descrever seus sentimentos e até o próprio desenrolar da história. Como curiosidade do livro, podemos falar que esse livro foi pioneiro ao mostrar uma mulher no ambiente marginalizado, no caso, um cortiço. E outra curiosidade também podemos destacar é que o livro começou no formato de folheto e depois só passou a ser considerado uma obra literária a partir de 1888, quando foi escrito diretamente em um livro. E agora, para finalizar, eu vou falar sobre a ligação do livro com o curso. O livro mostra a realidade do Brasil no fim do século XIX, com muitas desigualdades sociais, pobreza e condições de vida bem difíceis. Nessa época, o país estava passando por mudanças, como a abolição da escravidão e o início da industrialização. E é aí que entra a conexão com a automação. Enquanto a tecnologia e a indústria avançam, a literatura lembra que o progresso não chega de forma igual para todo mundo. A obra de Júlia Lopes de Almeida mostra justamente isso, como o ambiente social influencia a vida das pessoas. Na nossa área, a automação traz eficiência e inovação, mas o livro faz a gente pensar também no lado humano, como garantir que o desenvolvimento tecnológico ajude na sociedade como um todo, e não aumente desigualdades. E com isso eu termino o vídeo sobre o livro Memórias de Marta. Espero que vocês tenham gostado.